palestra agora será proferida pelo Hélio Beltrão, que é presidente do Instituto Mises Brasil, presidente do Conselho Editorial da revista Mises. O Hélio tem MBA pela Columbia University de Nova York, trabalhou no Banco Garantia, tem uma longa carreira no mundo empresarial e é fundador e presidente do Instituto Ludwig von Mises Brasil, como eu falei, e é coautor do livro O Poder das Ideias, a Vida, a Obra e as Lições de Ludwig von Mises. O Hélio nos promete agora uma palestra bastante polêmica, com o tema Isenções fiscais podem ser ruins para a economia? Peço uma salva de palmas para o Hélio Beltrão. Alô? Boa tarde, obrigado a todos por ter vindo. É um prazer estar com vocês aqui, é uma honra a gente estar aqui organizando esse evento. Agradeço a todos os palestrantes, ao Bruno. Se tiver alguma coisa que não esteja contente de vocês, por favor, podem falar com a organização, mas tudo que estiver funcionando bem, podem falar comigo mesmo. Eu costumo trabalhar com essa regra dos 90%. 90% do trabalho é com eles, 90% do crédito comigo. Então, mas vamos falar desse tema, que eu sei, muito polêmico, que é isenções fiscais, se podem ser boas para a economia, ou se podem ser ruins, na verdade, para a economia. Todas as vezes que eu fui falar isso no círculo libertário, eu tive polêmicas incríveis, porque, em geral, mesmo entre os libertários, a maioria acredita que uma isenção fiscal é ruim, né? É ruim para a economia. Então, eu vou tentar fazer um case de que uma isenção fiscal deve ser sempre boa para a economia, né? Então, esse é o meu ponto. O que eu estou chamando de isenção fiscal? Estou chamando de isenção fiscal uma diminuição de um imposto específico para um setor específico, né? Isso que eu estou chamando de isenção fiscal. Então, por exemplo, diminuição de IPI para eletrodomésticos, ou para um tipo de produto, ou para um setor como um todo, ou para um grupo de produtos, ou para um setor. Não vou falar aqui sobre casos específicos, mas dar um incentivo fiscal para uma empresa específica, ou para duas empresas específicas, que isso eu acho que complica a análise. Se eu conseguir fazer o case para o setor, já me darei por satisfeito. Quem quiser, a gente continua a discussão para a empresa específica, né? Bom, algumas ressalvas, né, porque todos nós temos já uma pré-visão um preconceito sobre essa questão. Então, quero dizer sobre o que eu não vou estar falando nessa palestra. Eu não vou estar discutindo aqui a existência do Estado. Eu não estou falando sobre isentar imposto no sentido de discutir o Estado como um todo, nada disso. Então, essa é a primeira ressalva. Eu não estou analisando, num primeiro momento, e eu vou fazer isso ao final da apresentação, como o governo vai reagir a essa queda de receita que ele vai ter com essa diminuição ou eliminação de um imposto. Eu não estou discutindo se o governo vai, no futuro, tentar aumentar impostos, se ele vai cortar gastos, se ele vai gerar dívida, inflação, etc. No presente momento, eu não vou estar discutindo sobre isso. Eu estou analisando, neste momento, no final da apresentação eu vou entrar no detalhe, o ato isolado de abaixar impostos para esse setor específico. Eu vou pensar um imposto para esse setor específico, né? E eu não estou discutindo, e aqui vem uma ressalva, principalmente dos advogados, que são duros na queda nesse item, eu não estou discutindo a justiça dessa medida, né? Porque é óbvio que quando você fala de um tratamento que aparentemente é diferenciado, a nossa primeira reação é achar que isso aí não é isonômico, etc. Então, os advogados adoram dizer, não, isso não pode, isso é inconstitucional, isso é ilegal, o que quer que seja. Eu não estou discutindo neste momento, e depois eu vou discutir em detalhe também isso, a justiça dessa medida. Eu estou discutindo os resultados econômicos dessa medida, se isso é bom para a prosperidade da economia como um todo, para a sociedade como um todo, né? A gente parece ter uma característica inata dessa questão da equidade. A gente costuma reagir até instintivamente, né,
quando a gente vê uma situação que a gente percebe, que pode estar certo ou errado, mas que a gente percebe como sendo não equânime, não para e passo, né, não justa. Né? A gente reage imediatamente. Né? Como dizia David Hume, a gente é escravo das paixões. E nesse caso, eu acho que essa nossa primeira característica de reação na direção de ter uma reação contra o pelo quando a gente vê algo injusto é uma coisa que é uma reação emocional. Né? E isso é verdade, inclusive, no mundo animal. Né? Há experimentos feitos, e eu vou mostrar agora, em seguida, um pequeno vídeo, que vocês talvez conheçam da internet ultimamente, que é sobre 2 macacos prego. Um deles, o da cela esquerda, ele vai receber pepino, que é um alimento que ele comeria tranquilamente o dia inteiro, mas que é nada mais do que água com um gosto ruim, mas eles gostam de pepino. Ele precisa fazer uma tarefa básica, que é pegar uma pedra que lhe é dada pelo experimentador e devolver para o experimentador, e aí ele recebe pepino. E ele passaria o dia fazendo isso e comendo pepino feliz. Na cela ao lado, na cela da direita, tem um outro macaco prego, que é do mesmo bando que o dele, que, ao cumprir a tarefa, ele recebe uva, que é muito mais saborosa do ponto de vista do macaco. Então, vamos ver como é que reage, como é que essa experiência se dá. Não sei se tem um vídeo aí pronto. Getting grape and you will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. And she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now, gets again cucumber. She tests the rock now against the wall. She needs to give it to us. And she gets cucumber again. Hoje em dia não pode fazer piada, mas comer banana pode. O que eu estou, no fundo, querendo dizer é que todos nós somos primatas assim. A gente tende a reagir instintivamente com uma reação quando a gente percebe uma situação que não é isonômica. Né? Mas eu vou tentar, então, pedir a vocês que guardem esse instinto, tentem se controlar esse instinto para a gente tentar conseguir ver os outros efeitos dessa análise, né? E não se ater a essa questão da equidade. Né? A gente costuma também, né, parte desse fenômeno, a se comparar, né, a gente mede equidade em termos relativos. Então, por isso que tem muita gente que prefere que todos se prejudiquem e ela perca também, mas numa situação que fique mais equânime, do que ela estar numa situação melhor, onde os outros estão muito melhores que ela. Né? Então, isso é uma reação humana, natural, que é estranha, né? Mas acontece. Né? Então, a tentativa é separar esse efeito do efeito econômico, do que realmente funciona mais para a sociedade. Bom, e eu não estou, mais uma ressalva, a última ressalva, é que eu não estou discutindo aqui, né? Eu não estou colocando em xeque programas de ajuda aos necessitados, por exemplo. Né? Eu acho que nós, como sociedade, nós temos a responsabilidade de não deixar que os desamparados fiquem completamente sem apoio. Né? Eu acho que a gente tem que ter soluções para os desamparados. Né? Então, se essa solução é pelo governo ou não pelo governo, é uma outra discussão. Eu, particularmente, acho que o governo é uma péssima tecnologia para fazer esse tipo de coisa. Em geral, o dinheiro não chega a quem precisa, chega a quem não precisa, e pouca coisa chega a quem efetivamente precisa.
Mas eu não estou colocando em xeque nenhuma desses programas, né? Estou pressupondo aqui nessa apresentação que a solução para desamparados continua valendo. E vocês vão entender por que eu estou fazendo essa ressalva. Bom, para começar a discussão, eu vou dizer o que é a natureza dos impostos, né? O que é uma intervenção do governo, né? As intervenções do governo, em particular impostos, tendem a piorar a eficiência alocativa de recursos escassos na sociedade, né? Quando você coloca impostos, você primeiro distorce, né, a alocação de recursos, você altera os preços, você altera as rendas para os fatores de produção daqueles setores que foram afetados pelos impostos que foram impostos, né? Isso, no mínimo, você gera essas distorções e, no máximo, você gera perdas. E o que eu chamo de perdas? Podem ser perdas efetivamente econômicas, como os economistas costumam dizer, ou perdas subjetivas, na definição austríaca de perda, que é perda percebida quando você tem uma troca com a qual você não concorda, né? Então, quando o governo, por exemplo, cobra impostos, ele está tirando do consumidor recursos que seriam usados para atender necessidades do consumidor. E a tendência é que esse recurso vá para o governo. Esses recursos, quando usados pelo governo, não vão atender aqueles desejos que os consumidores consideram mais urgentes, né? O que acontece nisso? Quando você faz esses impostos vão para o governo, você está, no fundo, então, subsidiando uma atividade que não existiria, que é isso que o governo vai passar a fazer com esse dinheiro, e subsidiando também as pessoas, a máquina pública, que é paga com esse dinheiro dos impostos para atender essa nova visão do governo de como ele vai gastar o dinheiro, né? O cientista político Franz Oppenheimer dizia o seguinte, que há duas maneiras de satisfazer as necessidades de um indivíduo. Você tem o meio econômico e o meio político, né? O meio econômico é a produção e trocas voluntárias, né? Os austríacos sabem que quando você tem uma troca, quando você compra algo, você paga o preço e leva valor para casa. E o valor que você leva para casa, necessariamente, tem que ser maior do que o preço, porque senão você não faria essa troca. E do outro lado, do ponto de vista do vendedor, ele recebe o preço e entrega um valor para o comprador, e o valor que ele entrega, a seus juízos, é um valor menor do que o preço que ele está recebendo naquela venda, e por isso ele está também ganhando. Então, sob qualquer ótica, de qualquer das duas partes, você tem um ganho no sentido austríaco, um ganho subjetivo, percebido pelas duas partes. Quando você tem o meio político, o que é o meio político? A expropriação violenta de recursos do público. Quando você tem uma expropriação violenta de recursos do público, a contraparte, que é o sujeito taxado, ele certamente se sente lesado, ele tem uma perda, porque ele, ainda que venha a receber um serviço como contrapartida daquele confisco, ele não teria feito isso voluntariamente, senão você não precisaria da expropriação, e, portanto, existe uma perda percebida, né? E cada transação com impostos gera uma perda real, percebida, e uma distorção que é irreparável, irrecuperável e cumulativa. Isso é uma coisa que se perde e nunca mais se vê, né? Então, um conceito que eu acho que é útil, é como eu vejo um pouco a coisa, da dimensão dessa perda, é o seguinte: do total arrecadado pelo governo de impostos, tudo aquilo que for acima do que as pessoas de bom grado pagariam pelos serviços que elas estão recebendo, se ela pudesse escolher o serviço e pagar, toda essa diferença entre o total arrecadado e o que as pessoas pagariam de bom grado, que é impossível de calcular, eu sei, mas é um conceito para a gente entender, tudo isso eu chamo de uma perda, e inclusive é uma perda e também uma distribuição, porque esse dinheiro vai ser gasto para o governo em outras atividades, em outras pessoas, mas sem dúvida configura uma perda, tá? Bom, qual é a diferença de subsídios e isenções? Subsídio é quando um beneficiário recebe algo às custas de outros,
né? E isenção é quando o beneficiário deixa de ter um ônus. São duas coisas diferentes, né? Talvez vocês conheçam aquele comercial institucional do Principado de Liechtenstein, que aparece cantando aquela música Taxman dos Beatles, e aparece o coletor de impostos indo no cangote de cada uma das pessoas andando na rua, representando o peso do governo, né? E a isenção seria tirar esse sujeito do cangote, esse coletor do cangote, enquanto o subsídio seria botar um cara de 150 quilos em vez de um cara de 80 quilos no lugar. Você tira de um deles e bota um outro cara muito mais pesado, né? Então, existe uma diferença clara entre as duas situações, né? O Rothbard dizia que culpar um beneficiário de uma isenção fiscal, né, pelo fato de que ele está tendo um benefício, é o mesmo que culpar um escravo por fugir da senzala, né? Então, é mais ou menos a analogia. E a diferença é que, no caso da economia, é como se esse escravo que saiu da senzala continuasse agregando valor para a economia, porque esse cara que deixou de pagar, ele ofere benefícios, ganhos e rendas que ele, interagindo com outras pessoas, repassa, e isso flui pela sociedade, ele continua beneficiando o resto da sociedade, né? Bom, com essa introdução, vamos falar um pouco sobre a questão da isonomia lá, aquela questão da justiça, né? Existe neutralidade de impostos? Né, que é uma coisa que as pessoas acham que pode existir. E pode haver isonomia na prática, né? Bom, um dos conceitos de isonomia históricos é dar a cada um o que lhe é seu, o que lhe é devido. É um dos conceitos de isonomia, né? Uma igualdade de tratamento. Agora, se você pensar bem, se é dar a cada um o que é seu, então é como se todos nós, esquecendo os desamparados que estão sendo atendidos ali, mas todos nós da sociedade que não somos desamparados, cada um pagasse, por exemplo, R$10 de imposto, então dar a cada um o que é seu significa que eles deveriam receber R$10 de serviço, por exemplo, né? Mas se o jogo fosse esse, né, que jogo idiota é esse de todo mundo paga R$10 de imposto e recebe R$10 de serviço? Para que haver imposto, então? Isso mostra que os impostos, a taxação, existe justamente para não haver isonomia, que é justamente para você tirar de uns e distribuir para outros, não digo necessariamente indivíduos, mas tirar de uns para fazer outros projetos que acabam criando, como sempre há, contribuintes de impostos por um lado e recebedores de impostos do outro. Então, no fim do dia, é inescapável que você vai ter contribuintes de impostos e recebedores de impostos, porque senão, para que existiria esse sistema de impostos se todo mundo estaria recebendo o que estaria ganhando? Então, o sistema é feito justamente para que não haja neutralidade, para que não haja isonomia. Ou seja, a isonomia é uma quimera, né? Só pode haver isonomia numa sociedade de meios econômicos, do Franz Oppenheimer. Ou seja, numa sociedade livre de impostos, uma sociedade voluntária. É a única forma de ter isonomia, porque a mera existência do sistema de taxação dá origem a essas distribuições que tornam o sistema não isonômico. Então, todos aqueles que estão preocupados com a isonomia já partem de um problema, né? Só que esse problema é aumentado, porque o status quo, vamos pegar o status quo de qualquer país, mas vamos pegar do Brasil, que a gente conhece melhor. O status quo hoje é isonômico? Claro que não. Você tem também, esquecendo que na origem já é não isonômico, mas se você quer olhar, mas se todo mundo recebesse a mesma alíquota de impostos, né? Mas não é. Quer dizer, livros, jornais, periódicos, igrejas são imunes, né? Não são nem isentos de impostos, são imunes. Ninguém pode tocar, constitucionalmente, são imunes de impostos. Por outro lado, veja bem, bebidas alcoólicas, 82% de impostos, cigarros, 80% de impostos, perfume importado, 78% de impostos, casaco de pele, 82% de impostos, motos acima de 250 cilindradas, 65%. Ou seja, o status quo está muito longe de ser qualquer critério de justiça para você argumentar, se você alterar e der uma injeção, você está alterando uma isonomia. Que isonomia? Já não havia isonomia na partida, por existir impostos, e no segundo nível também,
já não tem isonomia mesmo, né? Porque cada setor, cada pessoa é tratada de uma forma diferente. Já todo mundo está vivendo um mundo ou você é contribuidor de imposto, ou você é recebedor de imposto, mesmo tirando da conta os desamparados, né? Todo mundo que não é desamparado ou é contribuidor ou é recebedor de imposto, quer dizer, já não tem isonomia de qualquer jeito, né? As distorções, então, toda essa distorção causada pelos impostos, elas surgem pela existência dos impostos. O que causa essas distorções, o que causa essa falta de isonomia, o que causa todo esse problema de alocação é a existência dos impostos em si, né? Bom, mas vamos lá. Aí a gente está no status quo e vai dar uma diminuição de imposto para um determinado setor, que é aquilo que eu estava discutindo. Como é que isso se dá? O que acontece na prática se a gente fizer uma pequena análise microeconômica, vamos dizer assim, né? Primeiro, esse setor, vamos dizer que seja o setor de bicicleta, que é extremamente taxado no Brasil, super taxado, né? Você deu uma diminuição de IPI ou uma eliminação do IPI para bicicletas. O que acontece? Esse setor vai ter um retorno esperado maior. Então, você vai ter mais empreendedores indo para esse setor e os empreendedores existentes vão estar desejosos de aumentar a oferta. É como se lá naquele gráfico de Marshall, quem fez economia, com a curva de oferta, como se a curva de oferta se deslocasse para a direita no teu gráfico, né? Então, com isso, aumento da oferta, o preço tende a cair e também fatores de produção, ou seja, os insumos da indústria de bicicleta, seja, por exemplo, aço e borracha, que são insumos não específicos de bicicleta, são usados em vários outros setores, esses fatores passam a migrar para o setor de bicicleta. Se você considerar que o setor de bicicleta é pequeno na economia, esses fatores não necessariamente aumentam de preço, mas se for um setor relevante, eles também aumentam de preço. E tanto a queda de preço de bicicleta pelo aumento de oferta, quanto um eventual aumento de preço dos fatores, ao longo do tempo, tende a trazer de volta o retorno para a média de todos os setores da economia, que é o que prevê a teoria microeconômica, né? Que todos os setores da economia têm o mesmo retorno, né? É isso que a microeconomia que a gente aprende diz. Todos têm o mesmo retorno, senão ia ter empresário entrando e aí isso tenderia a ser reequilibrado. Então, num primeiro momento, nessa transição, num primeiro momento, você gerou um retorno adicional esperado para o setor de bicicleta, que ao longo do tempo, com a oferta, a curva de oferta se movimentando, o desejo de oferta aumentando, e os fatores de produção eventualmente subindo de preço, você cancela esse ganho adicional e você chega a um novo equilíbrio, né? O ponto é que impostos são compatíveis com equilíbrio. É diferente de impressão de dinheiro, né, que são outras palestras que vocês vão ver aqui. Impostos são compatíveis com equilíbrio. Você coloca os impostos lá e eles são compatíveis. Mas, além disso, quem se lembra também de economia, microeconomia tradicional, não austríaca, quando você cria um imposto, você diminui a área entre o eixo Y e a curva de oferta e demanda, e você cria o famoso perda de peso morto, dead weight loss. E quando você elimina o imposto, diminui o imposto, você volta a reaver essa perda do dead weight loss que a gente vê na microeconomia básica, né? Então, mais uma forma de ver a coisa, né? Então, no fim do dia, o que acontece? Vai haver uma queda de preços do produto isento, e pode ser que, do outro lado, tudo aquilo que o governo teria gastado nos projetos dele, seja para fazer, sei lá, comprar carro para político, sei lá o que você prefira visualizar, também tem lá um ajuste nesses setores, que pode haver aumento de preço pela diminuição da oferta, etc. Tem um efeito, vamos dizer, contrário a esse, mas essa realocação de fatores de produção não específicos entre esses setores que foram afetados, eles estão sendo intermediados pelos preços de mercado. Então, não acontece uma perda de eficiência, né? Então, no fim do dia, os consumidores tendem a ganhar por haver mais recursos atendendo suas necessidades básicas, né? As necessidades mais urgentes, né? E esses ganhos que eu estava mencionando, né, esses ganhos pela isenção, de novo, são transmitidos pela economia, porque esse setor
tem mais prosperidade, esse setor vai fazer transações com os outros setores, isso vai espalhando para a economia como um todo. Ou seja, a economia inteira ganha com essa isenção, né? Agora, vamos relaxar, então, a ressalva importante que eu fiz no início, que é a questão do... Peraí, Hélio, o que acontece se dá isenção, mas aí o governo vai querer aumentar imposto do outro lado, e se ele efetivamente aumentar imposto do outro lado, no final vai configurar um subsídio, porque você aumentou o imposto no futuro, então, para quem sofreu com aumento de imposto, está, no fundo, transferindo para a pessoa que foi isenta. É verdade, só que vamos fazer uma análise aqui. Em primeiro lugar, uma coisa está acontecendo no presente, que é o corte de impostos. O que vem acontecendo no futuro é incerto. Existe a chance de haver aumento de impostos? Existe. Mas existe chance de haver diminuição de gastos também. A gente não pode deixar de descartar isso. E no meu ponto, e eu sei que a gente é muito cético com como o governo funciona, mas o meu ponto é o seguinte: o governo, em qualquer instante, ele está sempre muito próximo ou no limiar do máximo de absurdos que ele pode fazer, dado que a sociedade topa. Então, ele já hoje está no máximo de impostos que ele consegue cobrar, senão ele passa a ter perdas políticas e rechaços. Está no máximo de inflação que ele consegue impor à sociedade. Ele está sempre muito próximo desse limiar máximo. E se você está me dizendo que ele poderia aumentar impostos, se ele tivesse poder, ele já teria feito isso hoje. Então, significa que se você abaixar impostos, muito provavelmente vai haver uma pressão muito grande por diminuição de gastos. E a gente viu, por exemplo, essa semana, que o governo teve que contingenciar 70, 80 bilhões de reais, justamente porque tem esses controles, esses ressachos que, por exemplo, no Brasil tem a lei de responsabilidade fiscal, todo mundo começa a reclamar, sai na mídia, etc. Eles sabem que eles têm custo político de estarem passando de um certo limiar. Então, na minha opinião, quando você tira uma receita, existe uma chance muito real de haver uma diminuição de gastos. E normalmente o que eu acho que acredito. E não se esqueçam que um governo, por mais que a gente tenha essas ideias de como funciona o Estado, qualquer governo só pode gastar se ele tiver a receita primeiro. Ele não pode gastar um dinheiro que ele não tem. E aí tem a questão da inflação, eu entendo, mas a inflação também é de um método indireto, criada pelo Banco Central, que vai para os bancos, que aí compram um título do Tesouro, né? Mas primeiro o governo tem que pôr a mão num dinheiro para ele poder gastar, né? Até tomando dívida também, a mesma coisa, ele tem que vender um título. Então, se você está cortando gasto, você está impedindo, se está cortando imposto, você está impedindo um gasto, de certa forma, até esse cara conseguir levantar a receita que ele precisa para cortar esse gasto. Ou seja, um passarinho na mão é melhor do que dois voando. É isso que eu estou dizendo. Quer dizer, tem sempre a chance de que vai haver um corte de gastos, então é muito melhor cortar impostos, ainda que seja para um setor específico hoje. E o último comentário, para encerrar, é que nada disso que a gente está falando tem a ver com o fenômeno de malinvestment, da escola austríaca, do Mises, etc. Porque malinvestment é um fenômeno monetário. É um fenômeno monetário que, de novo, não é compatível com o equilíbrio. E imposto é que nem... é totalmente compatível com o equilíbrio. Funciona, fazendo uma má analogia, mas apenas para vocês entenderem, um setor que ganhou um benefício de uma isenção de impostos funciona como se, vamos dizer, aquele setor tivesse descoberto uma inovação tecnológica que fizesse baixar custos. Analogamente, você pode fazer essa comparação, né? Então, não tem nada a ver com malinvestments ou não. Aquilo é razoavelmente sustentável, né? Aquilo está compatível com o equilíbrio. E até da mesma forma como a isenção fiscal, a tecnologia um dia vai acabar sendo descoberta pelos outros, mas a isenção fiscal também, veja o benefício. Até pela nossa tendência de isonomia, os outros setores vão falar, eu também quero essa isenção. Não podemos descartar também essa hipótese, que você tendo conseguido essa primeira isenção, outros setores vão fazer uma pressão danada para também ter a isenção. Então, no final do dia, eu só estou conseguindo ver fatores positivos. Então, para concluir, na minha opinião, qualquer isenção de impostos setorial, diminuição ou eliminação de imposto setorial, é positiva e não tem como ser ruim para a economia. Muito obrigado.
Muito bem. Eu queria começar a fazer uma pergunta, me valendo da minha posição autoritária aqui, fazer uma pergunta, Hélio, que é o seguinte. Quando você diz que isso é benéfico do ponto de vista econômico, e a pergunta que eu vou fazer não está dentro da palestra, mas talvez seja o resultado disso. Quando o governo faz esse jogo de conceder isenções, por qualquer razão que seja, isso não se desdobra numa mentalidade de dependência por parte desses setores, e essa dependência ela cria não uma cultura para pedir menos Estado, mas para pedir mais Estado contra os outros setores? Dá um exemplo. Aconteceu no ano passado aquela tentativa de mobilização de algumas vinícolas brasileiras, afetadas com tudo que uma empresa brasileira é afetada quando está no Brasil, e por causa dos preços mais baixos de vinhos argentinos e chilenos, eles cobraram a posição do governo no sentido de aumentar o imposto de importação, né? Aí depois houve uma reação dos donos de restaurantes e tal. Mas a posição de parte de alguns setores empresariais, quando há esse problema, nunca é pedir para que os tributos ou todos os obstáculos sejam reduzidos. É sempre para atrapalhar ou aumentar o imposto ou qualquer obstáculo de outro setor. Eu queria saber qual é o desdobramento em termos de mentalidade, em termos de cultura empresarial, dessa defesa que você fez da isenção como algo positivo. Olha, Bruno, eu acho que o empresariado em geral, principalmente aquele que não tem tantos princípios quanto a gente que está sempre preocupado com isso, ele está preocupado em ganhar dinheiro. Então, se ele consegue fazer lobby e diminuir imposto para ele, por um lado, mas se ele não conseguir aumentar imposto para um produto substituto, eu estou querendo tirar a questão de importação e exportação para trazer para o mercado local. Quer dizer, um setor conseguir impor impostos a um produto substituto, para ele é uma máquina de competição. Quer dizer, o empresário, a princípio, ele tá preocupado em se dar bem naquele momento, se ele não tem princípios, né? Eu acho que tem muitos empresários que têm princípios. Mas, agora, ele vai tentar... O que isso significa? O fato da isenção, não vejo por que a isenção impacte nessa questão. Eu acho que, quer dizer, faz parte do jogo a isenção ou aplicar imposto no outro. Quer dizer, se favorecer ou penalizar terceiros faz parte do jogo. Agora, isso não muda o jogo em si. O fato de haver uma isenção não muda essa lógica desse jogo. Eu não vejo por quê. Muito bem, obrigado. Qual a sua opinião, Hélio, a respeito de isenções na modalidade da Lei Rouanet, em que o empresário pode transferir o que seria pago em impostos a um artista? Seriam estas isenções, entre aspas, aqui, menos ilegítimas que subsídios convencionais? Vamos lá. Subsídio é aquele que eu expliquei, né? Subsídio está claramente, você transfere de um para o outro, isso é algo que não se compara, não está na mesma categoria que isenções, que é evitar um ônus. Então, tudo que você chama de subsídio e isenções são sempre melhores por princípio, né? Se essa isenção, estilo Lei Rouanet, é melhor que uma isenção tradicional de impostos, eu acho que não, porque a isenção tradicional de um imposto devolve ou deixa de taxar um dinheiro seu, um recurso seu, que continua no seu bolso. Enquanto a isenção, entre aspas, da Lei de Rouanet, obriga a você usar o seu dinheiro naquela direção daquele projeto. E, geralmente, o governo, no caso da Lei Rouanet, o governo, né, tem que aprovar ainda por cima. Não é simplesmente um projeto artístico que você gostaria de fazer. Ou seja, uma tem, como diz o americano, strings attached, cordinhas ali amarradas, condições amarradas àquela decisão, e o outro não, a isenção pura e simples não tem essas condições amarradas. Então, a isenção pura e simplesmente é superior, né, gera menos distorção, é mais próspera do que uma isenção da Lei Rouanet. Bom, considerando que a isenção de impostos ela é uma concessão do Estado, o Estado, ao conceder essa isenção para alguns setores, não está à espera de algum tipo de contrapartida?
O Estado, eu vejo o Estado como sempre tentando extrair o máximo de recursos da sociedade, e os políticos estão sempre querendo apoio financeiro ou de qualquer outro tipo para se manter no poder, né? Quando você concede uma isenção, e quem fez a canetada lá foi um governante, né, que tem o poder, é claro que esse cara vai tentar vender aquilo como uma benesse, que ele vai cobrar alguma coisa por isso, né, de algum favor. Isso pode ser vendido como um favor que deveria ter uma contrapartida dessa pessoa. Sim, mas não obstante haver esse fato, é inegável que a isenção gera um benefício econômico gigantesco, né? Você pode ver isso, eu estava até conversando com o Fábio Barbieri, estava mencionando que tem estudos em que você pode tentar quantificar essa coisa da isenção, mostrando que você pode substituir um determinado programa, por exemplo, estivadores em portos, que tem aí uma lei que os protege, que a gente paga muito mais caro do que se fosse no mercado privado, por esses estivadores, né? Porque tem a lei que protege eles, é um subsídio para esses caras. Você pode analisar a coisa como sendo, vamos encerrar e a gente paga um suborno para esses caras abrirem mão desse monopólio. Você pode pagar salário para ele por 3 gerações, que mesmo assim gera um ganho para a sociedade. Ou seja, aqui é mais ou menos a mesma coisa, quer dizer, ainda que exista uma contrapartida percebida que essa pessoa tem que fazer para a pessoa X ou Y, para fulano Beltrano, ainda assim você tem aquele tremendo ganho econômico gerado pela isenção. Você acha que a concessão de isenção a determinado setor distorce os incentivos de empreendedores de bens substitutos? Distorce. Se você tem bens substitutos, sem dúvida haverá uma diferença inicial de custos no setor. Mas, como eu falei, né, essa realocação de fatores não específicos, no caso, como são substitutos, talvez até fatores específicos, né, migrem para o novo setor, ainda assim, como os consumidores estão tomando a decisão de comprar, se eles o fizerem, do novo setor isento, eles estão fazendo a melhor opção para eles. Ou seja, sim, existe uma penalização dos produtores de bens substitutos e existe um benefício maior ainda para o novo setor e para a sociedade como um todo. Então, claramente, existe um ganho líquido nessa equação. Mas, claramente, existem perdedores. Deus do céu, eu estou quase vai dar um livro aqui de perguntas. É bom, isso não é mal. Hélio, na sua opinião, é preferível baixar impostos? Eu não estou entendendo. Perdoe-me. Para a próxima. Suponhamos que o governo resolva oferecer isenção fiscal a faculdades particulares que ofereçam cursos de economia política marxista. Isso ajudaria a economia? De que forma? Agora eu quero ver. Mas essa quebrou a regra da minha palestra. Esse tutorial tinha que ser para todas as faculdades. Então, eu não vou responder. Essa pergunta vai ficar para lá fora. A minha palestra é sobre isenções setoriais. Então, se você está fazendo uma diferenciação entre faculdade X e faculdade Y, isso é também um tema, né, que eu gosto muito, mas não é o tema dessa palestra. Teria que ser para todas as faculdades. Senhor. Boa, saída. Como fica a pressão por diminuição de gastos com a isenção de impostos no atual cenário de contabilidade criativa? De novo, a contabilidade criativa ele está no limite do que ele pode fazer, sempre. Né? E eu acho até que ele já bateu esse limite. Né? Agora, qualquer nova invenção vai ter uma grita tremenda. Então, se você olhar na margem, se você diminuir o imposto, ele não vai conseguir criar nova contabilidade criativa, porque senão ele já a teria criado. Esse é o raciocínio.
Se ele pudesse já ter criado uma nova, ele já teria feito isso. Né? Então, o fato da isenção de imposto em nada altera esse cenário, ou seja, a isenção é um ganho. Partindo do pressuposto que todos são beneficiados pelos impostos, segurança, serviços gerais, os quais beneficiam todos, e que no dia beneficiam todos, e que no dia de hoje os programas chamados de distribuição de renda geram maior consumo e, no limite, geram maior renda, como a isenção de impostos poderia ser justa para qualquer setor da economia? Olha, desculpa, eu não entendi a pergunta. Eu não entendi direito. Eu vou passar. Eu não entendi direito, confesso que eu não entendi. Desculpa, quem fez a pergunta, depois a gente conversa ali fora. E eu também não consegui reformular a pergunta. Eu peço desculpas pela minha incompetência. Até que ponto a tributação pode ser considerada como preço mínimo para a liberdade no Estado fiscal? Num Estado fiscal. Olha, se eu estou entendendo a pergunta, né, se você está dizendo o seguinte, olha, tem certas coisas que o Estado garantiria que você, para isso, por exemplo, segurança de contrato, segurança da nossa pessoa física, etc., e que, para isso, você tem que ter alguém pagando. Né? Se é essa a pergunta, né, o que eu diria é o seguinte, não é só de uma forma coercitiva, não é só pelo meio político que se obtém qualquer tipo de serviço, um tipo de serviço, como, por exemplo, segurança ou justiça. Você tem, e é possível, e a gente tem exemplos no mundo que mostram que você pode comprar qualquer serviço, em cada lugar você vai ter um exemplo disso separado, não necessariamente tudo no mesmo país, mas você se encontra exemplos. Você voluntariamente pode comprar qualquer serviço que a sociedade demande. Ou seja, se existe uma demanda por nossa parte, vai haver interesse de algum empresário ou empresários para prover esse serviço. Então, a questão você está dizendo, olha, se não houver esse imposto, eu acho que não vai haver esse serviço. Eu discordo dessa premissa. Não existe esse dilema. Se não houver esse imposto, vai ter sempre alguém disposto se houver demanda por esse serviço. Se por acaso não houver demanda por esse serviço, é porque esse serviço talvez não devesse existir. Né? Então, eu não vejo necessidade de haver o meio político, ou seja, o meio de exploração, de confisco da propriedade, para prover um serviço que você acha que é bom. Se é bom e há demanda, haverá alguém para prover esse serviço. A experiência da Inglaterra e dos Estados Unidos na década de 1980, onde houve corte de impostos sem queda de gastos, sem redução de gastos, não seria o resultado empírico de que isso não funciona? Eu não tenho dados com essa... Era a tática lá dos supply-siders de starve the beast, né, de deixar faminta a besta, né, o dragão do governo que suga os nossos impostos. De novo, eu não disse que seja impossível que o governo aumente outros impostos, ou se endivide, ou use inflação. Eu apenas disse que existe uma chance real, na minha opinião, bastante real, de que haja diminuição de gastos. E, sinceramente, eu não sei dizer, no cenário contrafactual, lá nos Estados Unidos, se você tivesse não diminuído esses impostos, se não haveria ainda um aumento ainda maior dos gastos. Eu tendo a achar que essa isenção, essas diminuições, que não foram bem diminuições, mas as diminuições que houve de algumas alíquotas nos Estados Unidos ajudaram a conter essa besta de alguma forma, sim. Né? O próprio Greenspan, na época, foi muito favorável a esse corte de impostos com um raciocínio similar. De novo, o governo, para poder gastar, ele precisa ter a receita primeiro.
né? No caso, ele conseguiu vender títulos para isso, e aumentou a dívida pública, ele conseguiu aumentar o tamanho do governo. Mas o cenário contrafactual a gente não viu, que é o cenário do que teria acontecido se não houvesse cortado impostos. É possível que fosse ainda pior do que foi. Você acha que incentivos para carros híbridos, mas não para 100% elétricos, não causariam uma alocação econômica ruim? De novo, não é o incentivo que causa a alocação ruim, é o imposto maior no outro veículo que você resolveu continuar taxando alto. A distorção tem que ser sempre medida em relação ao cenário isonômico base. Qual é o cenário isonômico base de neutralidade? Sociedade voluntária sem impostos. Então, você não pode construir o raciocínio dizendo que você está distorcendo porque você diminuiu o imposto. Você está distorcendo porque existe o imposto no outro carro que é mais taxado. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, toda vez que você diminui a distorção, porque você está chegando perto do cenário de distorção zero, que é o cenário da sociedade voluntária. Tem uma coisa importante nessa discussão, Hélio, que é como debates desse tipo sobre esses temas, eles são geralmente orientados ou pelo governo ou por pessoas que aceitam essas premissas, a gente está sempre vendo aquilo que está no final, não na origem, né? E me parece que a sua palestra você ataca mais a origem, que é a existência em si de uma carga tributária como essa e os desdobramentos que elas provocam. E esses desdobramentos fazem com que a gente perca tempo discutindo se isenção é boa ou não, se subsídio é bom ou não, sem atacar a origem do problema. Só um complemento a... Vocês me perdoem, é porque eu não estou entendendo algumas letras e demora um pouquinho. Há algum risco de ser criada uma reserva fracionária se você corta impostos de um setor e esse corte de imposto reduz a arrecadação estatal e essa arrecadação estatal pode provocar uma... Não entendi, desculpa. Eu tentei. Obrigado, Bruno. Desculpa. Peço desculpa a todos aqueles que eu não... É incompetência minha, tá? Por favor. Hélio, você disse que o governo está no limite da racionalidade e do ridículo. Você disse isso? Portanto, não arcará com custos políticos futuros. Mas isso no Brasil não há o risco de nos tornarmos uma Venezuela que não tem limites para a comédia pública? Venezuela. Deixa eu recapitular o meu raciocínio. O meu raciocínio é que, assim, bem simplista, né? Existe um contexto através do qual o governo faz as intervenções na economia. Ele não está sozinho, ele não pode fazer o que ele quer. Ele tem certos limites do que ele pode fazer. E esses limites são geralmente o limite da grita da população, da grita da mídia, da reação, do rechaço, né? As sociedades que são mais educadas, ou que protestam mais, ou que têm mais instituições que funcionam melhor, que contêm mais esses avanços naturais que o governo tem a crescer, são sociedades que tendem a manter um governo mais contido, menor. E as sociedades que são mais cordeirinhos, e eu acho que em muitos aspectos o brasileiro é mais cordeirinho, permitem uma entrada maior do governo. E ele vai, como é natural esperar, num limite, ou próximo a esse limite dessa intervenção, né? Eu não acredito, isso posto, que o Brasil vai virar uma Venezuela, porque a maturidade do brasileiro, das instituições brasileiras, do empresariado brasileiro, da mídia brasileira, dos brasileiros em geral, é muito mais sofisticado que a maturidade dos venezuelanos. Então, eu acredito que a gente tem amadurecido muito nesse sentido e a gente não vai deixar com que a gente chegue nem na situação, perdoe o Guilherme, na situação argentina. Porque eu acho que a gente tem uma maturidade maior das instituições e da sociedade.
Posso interpretar a sua exposição como uma defesa da economia informal? Não. Obrigado. Vamos lá para a última pergunta. Retrofit imobiliário para a recuperação econômica de áreas degradadas da cidade, consequentemente, a recuperação da atividade econômica local, seria um bom candidato a isenções ou subsídios? Neste caso, o aumento da atividade econômica na região recuperada não justificaria por si só o uso de isenções ou subsídios como ferramenta de políticas urbanísticas? Aí tem a presunção do conhecimento, né? Aquela arrogância fatal do Hayek, né? Que você vai achar que se eu fizer nesse setor é porque é muito melhor, né? Eu acho que tem que fazer para todos. Pô. Eu acho que escolhe, sorteia e faz. Quanto maior o setor, melhor. Faz para o maior setor e depois a gente vai fazendo. Faz aonde consegue, entendeu? Eu acho que tentar justificar do ponto de vista de uma visão do que você acha que melhora para a sociedade é, de novo, a arrogância fatal do Hayek. Bom, chegamos quase na hora. Eu vou pedir desculpa mais uma vez para aquelas perguntas que eu não consegui entender. Peço desculpas pela minha incompetência. E eu vou passar as perguntas para o Hélio. E se alguém que fez a pergunta e anotou e enviou a pergunta que não foi lida e quiser perguntar diretamente ao Hélio, fica à vontade. Muito obrigado. Uma salva de palmas para o Hélio. Nos veremos depois do intervalo.